Fala moçada, é o seguinte, hoje eu quero passar para vocês uma dica de dimensionamento de canais abertos, bueiros, boca de lobo ou qualquer dispositivo de drenagem que seja mais simples, que permita um dimensionamento mais simples. Bom, e como que a gente faz isso? Bom, hoje eu estou usando a ferramenta HydraFlow. A HydraFlow é própria, né? Ela é nativa da Autodesk e ela tem a sua inicialização dentro do próprio Civil 3D. Então, quando eu abro o meu Civil 3D aqui, eu tenho a possibilidade de vir aqui na aba Analyze e clicar aqui em Launch Express e ele vai abrir a opção, né, do HydraFlow. O HydraFlow ele é um software da Autodesk, como eu já falei, e ele possui, né, várias funcionalidades de dimensionamento hidráulico, né, inclusive fazer algumas simulações de hidrologia e tudo mais. Então eu tenho as opções aqui de calcular bueiros, eu tenho as opções de calcular canais abertos, eu tenho as opções de calcular entradas d'água, como boca de lobo, caixa-ralo, né? Boca de lobo combinada e tudo mais. Eu tenho algumas opções de hidrologia aqui, onde eu consigo calcular algumas vazões de bacias, entrando, né, utilizando o método racional, que é um dos mais utilizados, porque ele é utilizado pode ser utilizado, né, para bacias menores. Eu tenho aqui o método racional modificado, já com uma distribuição aí, né, da intensidade da chuva, dependendo da área da superfície, né, da área da sua bacia. E eu tenho o método hidrograma sintético para bacias maiores, tá? E tenho aqui também um método de dimensionamento, né, para pequenos canais como vertedouros, né, carga parcial e tudo mais. Então, hoje eu quero mostrar para vocês principalmente a opção de canais abertos, tá? Suponhamos que eu tenho aqui, um canal trapezoidal. Então eu tenho várias formas. Eu tenho a forma retangular, eu tenho essa forma triangular, eu tenho trapezoidal, eu tenho essa forma aqui, de gutter, que é a sarjeta, tá? Eu tenho essa forma aqui, que é um bueiro, né, trabalhando como canal, né, um tubo circular trabalhando como canal, e eu tenho isso aqui, esse tipo de seção de canal, que é uma seção irregular, tá? E aí você pode entrar com vários tipos de seções aqui, né, se você tiver trechos com seções variadas no seu traçado de canal. Suponhamos que a gente tenha um canal trapezoidal e ele tenha, né, aqui uma largura de 1 metro, né, de largura. Então, ele tem essa figura aqui no meio, não é à toa. Essas legendas, elas querem dizer essas dimensões que ele está pedindo aqui, tá? Que você entre aqui, Então eu tenho as opções do canal e aqui eu tenho as opções do cálculo em si. Vindo aqui nas opções do canal, eu tenho aqui, bottom width, que é o que? A largura, né, do fundo. Então eu tenho aqui também o side slope, é a inclinação do lado aqui. Eu tenho a proporção de 1 para Z. Então você vai entrar aqui com essa inclinação, né, com essa proporção. Suponhamos que a gente tem aqui, né, uma inclinação de 1 para 1. E aqui eu tenho o total depth, que é a profundidade total, contando também, né, com a folga. Então eu vou aqui inserir uma profundidade de 2 metros, tá? Então um canal de 1 por 2, 2 por 1, né, como queira chamar. Eu posso entrar aqui, né, com esse invert elevation, que é a cota de fundo do início do canal, tá? Suponhamos que essa cota seja 20. Aqui a inclinação do canal, a inclinação do grade do canal, tá? Longitudinal. Então posso entrar aqui com uma inclinação de 0,3%, por exemplo. Geralmente canal a gente usa inclinações menores, né? Mas aí vai depender do seu projeto, tá? Como você tem uma seção muito aberta, se você inclina muito, a velocidade aumenta muito. É lógico, você tem uma capacidade de vazão maior, porém você terá que utilizar materiais com mais rugosidade, né, para diminuir um pouco da velocidade. E aqui eu entro com o meu valor de Manning, né, que é o coeficiente de rugosidade. Se você estiver trabalhando com concreto, é geralmente 0,13, 0,15, depende do acabamento, se for com colher ou desempenadeira. Se você estiver trabalhando com colchão reno, né, ou gabião dos lados aqui, ou outro material, né, uma vala sem, né, a cobertura de concreto, somente com cobertura vegetal, aí você vai verificar essas opções aqui no coeficiente de Manning, tá? E aí, aqui que chega, né, a parada. Você tem vários métodos de cálculo, né? É onde ele mostra aqui, compute by, né? Aí você escolhe o método. Você tem 3 métodos. Esse primeiro método aqui, Q versus depth.
é o que? É a vazão versus a profundidade. Ele vai te traçar, né, um hidrograma ali, como se fosse um gráfico, né, de vazão versus velocidade, vazão versus profundidade, perdão. Então, você sabendo até qual profundidade você pode chegar, né, qual a folga que você quer ter ali no seu canal, você sabe que até aquela altura você vai ter aquela vazão. Se aquela vazão comportou a vazão de contribuição da sua bacia, ok. Se não comportou, você aumenta as dimensões ou verifica se você pode diminuir a folga ou aumentar a declividade. Então você pode mexer em vários aspectos aí, né? O outro método é o seguinte, que é o seguinte, conhecendo a vazão. Quando você já sabe a vazão, que é na maioria das vezes, né, quando você já tem uma vazão de contribuição da bacia, você já sabe, né, você já calculou, já fez o estudo hidrológico, você tem uma vazão, tantos metros cúbicos por segundo você vai ter de contribuição naquele canal. Você entra com essa vazão, ele vai verificar para você, tá? Ou quando você tem a profundidade conhecida, suponhamos que você tem, né, uma profundidade limite ali, ó, eu não posso passar dessa cota aqui da crista, né, do meu canal. Então eu tenho uma profundidade limite ali. Então você entra com essa profundidade limite, ele vai te dizer qual a vazão, né, qual a velocidade e tudo mais. Ele vai fazer uma escala ali para você, né, uma relação entre vazão e profundidade até chegar naquela determinada profundidade. E aqui é a quantidade, né, de linhas que ele vai fazer para você aqui, né, de 10, ele vai fazer aqui uma quantidade de 10 opções até, ele vai pegar e vai dividir, né, a vazão ali, máxima que ele atinge, até a profundidade mais alta aqui, né, de 2 metros, e nesse caso não estou considerando a folga aqui, e aí ele vai te dar 10 aqui. Eu vou colocar só 5, né, para agilizar o cálculo, tá? Porque o software tem que processar e calcular tudo isso. Então eu clico aqui, ó, nesse botão, tá? E ele vai calcular. Beleza, ele está me dizendo o seguinte, quando eu tenho aqui, ó, uma profundidade de 40 centímetros, eu vou ter uma vazão de 0,968 metros cúbicos, 968 litros por segundo, né? Uma área molhada de 0,56, uma velocidade de 1,72 metros cúbicos, né? Eu tenho esse WP aqui, que é uma relação que eu ainda não descobri o que é ela, mas é só pesquisar no help aqui, de 2,13, tá? Eu tenho, né, o tirante hidráulico, né, que é essa altura aqui, ó, profundidade crítica. Eu tenho a largura da superfície aqui, ó, top width, essa largura da superfície da água aqui, ó, 1,80. E eu tenho, né, a altura da energia hidráulica, tá? Quando você clica nesse botãozinho aqui, ele mostra, né, a sua linha de energia hidráulica. Então tá aqui a altura da cota, né, da minha linha de energia hidráulica. Então quando a gente entra com a cota, olha só, ele vai dar as cotas aqui do lado, e aqui do lado ele dá as profundidades. Então por isso que você entra com a cota, e aqui ele tem a legenda, tá? Então tem a linha da água aqui, ó, WS, né, a linha da energia hidráulica. Eu tenho aqui o meu canal, né, o meu channel. Então quando eu vou clicando aqui mais para baixo, ó, cliquei aqui no primeiro, cliquei no segundo, né, então ele está no intervalo aqui, ó, de 0,8, né, dividiu em 5 aqui, ó, até chegar na altura de 2 metros, ó. Então ele vai aumentando ali a minha vazão, né, que vai aumentando a minha profundidade, automaticamente a capacidade. Então quer dizer o seguinte, com 1,60 m de altura eu atinjo uma vazão de 14,51. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma vazão conhecida, por exemplo, de 12,5, de 13, o meu canal vai comportar essa vazão com um pouco a mais de folga, né? Então ele não vai atingir 1,60 m e ele vai estar com uma área molhada, né, com esse valor, a velocidade aqui dentro do limite e tudo mais. Então ele te dá essa relação. Se você puder chegar a 2 metros, que isso é quase impossível, né? A água nunca pode chegar até o topo do canal, você precisa trabalhar essa folga caso ocorra, né, uma chuva torrencial que esteja fora do histórico, né, do estudo que você fez hidrológico ali, né, uma chuva atípica. Então você precisa deixar essa folga de segurança e ela é calculada através de algumas fórmulas, mas você pode relacionar aqui. Outro método para você calcular, né, vamos testar os outros métodos, é a vazão conhecida. E aí, ó, ele já mudou que automaticamente eu vou entrar com a vazão, tá? Suponhamos que eu tenho aqui uma vazão de 12 metros cúbicos. Eu vou mandar ele calcular, ele vai processar, tá? E aí ele vai me dizer o seguinte, ó, com 12 metros cúbicos você vai atingir uma altura de 1,46 metros. Se essa folga estiver boa, ok,
né? Então, ó, eu vou atingir uma vazão, né? Uma altura de 1,46 metros aqui de lâmina d'água, menos 2 metros, vai dar ali uns 50 e poucos centímetros. Então, o cálculo ele é sempre assim, ele é sempre relativo, né? Você entra com a incógnita, o dado que você tem, deixa ele descobrir a incógnita, né? Que você precisa, tá? E aí, ó, posso mudar aqui também para o último método, né? Que é a profundidade conhecida. Então, ó, ele me dá aqui a profundidade conhecida, por exemplo, eu tenho 2 metros que é a altura total. Minha profundidade é 1,5. Suponhamos que eu calculei a minha folga, né? A folga geralmente ela varia ali mais ou menos ali entre 0,2 a 0,5, se eu não me engano, do diâmetro, né? Então 20% ali do seu diâmetro ali. 0,2 a 0,3, perdão. Então beleza. Eu vou aqui mandar calcular. Bom, então ele me deu aqui a profundidade 1,5 metro, né, que foi a profundidade que eu informei, e ele vai me dar uma vazão de 12,64 metros cúbicos, uma área de 3,75, uma velocidade de 3,370, uma profundidade crítica, né, de 1,58 e uma largura aqui em cima de 4 metros, né, dessa superfície aqui, certo? E aqui a altura da minha energia hidráulica, né, 2,079. Então o que acontece? Ele oferece várias opções para você fazer os cálculos e é muito, mas muito simples. E aí você deve estar se perguntando como que você vai saber qual fórmula que ele usou. É muito fácil. Você vem aqui no Help e aqui ele tem as opções, né, que ele usa, né, as fórmulas que ele usa. Então, se você está na opção Channels, ó, você vai ver aqui, ó, Computation Methods. E aqui ele tem as fórmulas que ele usou, tá? Geralmente a equação de Manning, tá, é a mais usada no mundo inteiro. Então, a equação de hidráulica aí que a gente usa para cálculo, né? Associada à equação da continuidade e tudo mais, tá? Então, ele tem esses métodos aqui. E aqui ele tem a sua Help, né? Então, quando você quer entrar com os dados, ele está aqui. Então, se você está com dúvida, é só clicar ali no Help, que ele te fala todas as opções ali. Apesar de estar em inglês, mas nada que um tradutor te ajude, ok? Vamos testar aqui a opção de bueiro agora, tá? Eu posso supor aqui, ó, um bueiro, né, que esteja começando, ó, na cota 20, por exemplo, tá? E aqui, ó, ele dá aqui também do mesmo esquema, ó, Invert Elevation, tá aqui, ó, Invert. Então, e Down, ó, Invert Elevation Down, esse DN significa Down, tá? Então ele está pedindo essa cota aqui, ó, tá? Então ele indica o sentido do fluxo, o comprimento, tá aqui a legenda do que você precisa entrar aqui. O comprimento do bueiro, vamos botar aqui 60 metros, tá? A inclinação do meu bueiro, vamos colocar 1%, tá? E automaticamente ele já calculou, né, essa cota aqui, ó, essa cota do ponto mais alto, né? Se eu tiver um bueiro quadrado, eu entro com essa dimensão e entro com essa. Quando eu entro com a dimensão, eu posso entrar com essa dimensão aqui, por exemplo, 1000, um bueiro de 1000. Se ele for um bueiro circular, automaticamente ele já vai preencher isso aqui, ó, porque rise e span são duas dimensões. Então, se ele é um bueiro circular, você pode deixar ele aqui, colocar aqui em cima, que ele já vai te dar automaticamente, já vai preencher automaticamente isso aqui. Número de barrels, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, é o número de linhas de bueiro. Por exemplo, se você tiver um BSTC, é um bueiro simples, então é uma linha de bueiro. Se você tiver um BDTC, é duas linhas de bueiro, então você vai ter 2 bueiros, né, um do lado do outro. Se você tiver 3, um BTTC, e assim sucessivamente, você escolhe aqui o número de linhas, até 4, tá? Coeficiente de Manning, que é o coeficiente de rugosidade, você entra com 0,13. Aqui o tipo, né, do seu tubo, né, nesse caso circular concreto, que é um concreto, né, é o tubo de concreto normal que a gente está acostumado a ver, mas você tem materiais corrugados, você pode entrar com ele aqui, ó, circular corrugado, de metal. Você tem várias, né, outras opções aqui, tubo elíptico e tudo, elíptico, né, e tudo mais. E aqui é o tipo de entrada, se é ponta-bolsa, se é macho e fêmea, tá? Isso só vai interferir nos coeficientes de perda, tá? Top Elevation é essa cota aqui, ó. Suponhamos que eu estou na cota 20, né? Então um bueiro de 1000, 21,
Vou colocar aqui mais uns 3 metros aqui, então mais uns 5 metros aqui, então vou colocar isso aqui na cota 25, tá? Que é essa cota do topo aqui, ó, top elevation, 25 metros, tá? Top width é essa largura aqui, ó, largura da sua crista. Então, se eu tenho um bueiro de 60 metros, essa largura não pode ser maior que 60 metros. Vamos colocar isso aqui 50, tá? 50 metros. Crest length é esse tamanho aqui, ó, da sua crista aqui. Se a sua crista vier até a boca do seu bueiro aqui, é o mesmo valor do bueiro. Se não for, você pode diminuir. Então, vou colocar aqui também, eu vou colocar aqui 55, tá? E aí automaticamente vai clicar nessa, vai criar nessa inclinação aqui e ele vai calcular, né, se a água vai transbordar aqui em cima ou não, tá? Vazão mínima, né, que você pode inserir aqui, ó. E aqui embaixo ele fala, ó, entre com a menor vazão para ser usada, né, no teste, né, nos cálculos aqui, tá? E aí você pode entrar com essa vazão. Eu vou entrar com a vazão máxima, ó. Entro com a vazão máxima para ser usada nos cálculos. Entrando aqui com uma vazão, por exemplo, de 1 metro cúbico, tá? Aqui, lembrando, aqui ele mostra as unidades, tá? Não pode esquecer disso, ó. Aqui é cubic meters per second, né? Eu acho que é isso mesmo que pronuncia. São metros cúbicos por segundo. E aqui o método, né, que ele vai usar para calcular, tá? Esse método é o seguinte, você tem vários métodos, né, que é a saída de água, né, tail water ali, é o controle de saída ali. Geralmente esse é o mais usado, tá? Porque ele é embasado numa norma americana, acho que é HSC 22, tá? Que relaciona, né, a altura do tirante hidráulico, né, da lâmina d'água com o diâmetro, né? Então ele faz a média desses dois aí, soma os dois e faz uma média, tá? Zero, quando você sabe, né, uma cota que você quer sair com essa água aqui, a cota máxima. Aqui, quando você quer que a água saia, né, na altura do topo do bueiro, da coroa, né, o que significa esse crown aqui? É a GS dele, né, geratriz superior. E aqui é quando você quer dimensionar ele no regime crítico, né? Regime crítico é quando o bueiro trabalha com o mínimo de energia, tá? Então você tem o crítico, o subcrítico e o supercrítico. O subcrítico é quando ele trabalha com velocidade baixa, com o mínimo de energia. O crítico, velocidade normal, né, com mínimo de energia também, e o supercrítico com a velocidade mais alta. O supercrítico ele pode acarretar problemas, né, a jusante, porque ele desce com a velocidade mais alta, então isso pode, né, causar erosão e tudo mais, você tem que proteger melhor a saída do seu bueiro, ok? Quando você clica aqui, ó, em Run, ele vai calcular para você, certo? Então ele já calculou aqui para mim, ó, os valores aqui. Então eu tenho um total que passando no tubo, ó, de 1 metro cúbico por segundo, tá? E ele está dizendo que o meu tubo comporta 1 metro cúbico por segundo, então ele vai passar 1 metro cúbico por segundo. Esse over significa o quê? Quando o seu tubo não comporta a vazão, é a sobra da vazão que vai ficar aqui em cima. A gente vai simular isso também. Aqui é a velocidade de saída, a velocidade de entrada, né, no bueiro, tá? Aqui é a profundidade, né, da linha d'água em milímetros, ó. Então você tem a profundidade mais baixa aqui na entrada, a profundidade mais alta na saída. E aqui você tem a energia hidráulica, né? Você tem as cotas dela e a altura em relação ao seu diâmetro, tá? Se você aumentar essa vazão aqui, ó, por exemplo, para 2 metros cúbicos por segundo, a gente vai simular o cálculo de novo. Beleza. Aí o meu bueiro com 2 metros cúbicos por segundo, ó, esqueci de citar essa caixinha aqui. Essa caixinha é o seguinte, é o incremento da vazão que você quer que seja calculado. Então, nesse caso aqui, ele vai ser calculado de 1 em 1 metro, tá? Eu vou testar aqui para ver se dá para diminuir isso menos de 1 metro. Isso aí. Então, ele vai calcular no intervalo de a cada 0,5 metros cúbicos por segundo, ele vai fazer uma simulação, tá? E aí, com essa simulação, ele vai gerar aqui, né, os valores. Então, quer dizer o seguinte, ó, com meio metro cúbico por segundo, 500 litros por segundo, tá ok. Meu bueiro comporta, tá aqui a velocidade e tudo mais. Quando eu estou com 1 metro cúbico por segundo, meu bueiro ainda comporta, tá ok. Quando eu estou com mais de 1 metro cúbico por segundo, meu bueiro comporta, tá? Porém, você vê aqui, ó, que ele vai ter um controle de entrada, então ele vai trabalhar no regime de orifício aqui, né? Então ele vai sobrar um pouco de água aqui em cima e vai acumular água montante. Quando eu estou com 2 metros, ele vai acumular água ainda mais, tá? Então, quer dizer o seguinte, se eu tenho um bueiro, ó, de 1 metro e eu tenho aqui essa relação maior que 1 aqui, então
Então quer dizer o seguinte, que a minha energia hidráulica, né, que a minha linha de água aqui em cima, ela tá maior aqui. Então quer dizer o seguinte, ele vai acumular água aqui na entrada, certo? E aí você tem também a opção de criar um diagrama, ó, de vazão, né? Você pode criar um diagrama de vazão, profundidade, tá? E aí ele está mostrando aqui o seguinte, ó, o topo, tem um aqui, não sei se vai dar para ver, deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. O seguinte, ó, top of covered, que é o seguinte, é a linha do meu bueiro, tá aqui, o topo do meu bueiro, ó. Se você reparar, eu tô com a medida de 1000 milímetros aqui, né? Vou encaixar isso aqui de novo. E aqui embaixo, aqui eu tô já com abaixo de 0 aqui, tá? Então quer dizer o seguinte, aqui é o topo do meu bueiro. É aqui, nesse ponto, a vazão passa, né, a ser mais que o topo do meu bueiro, tá? Então quando eu vou mexendo aqui, ó, ele vai mostrando, né, esse diagrama para mim, tá? Então ele vai mostrando esse diagrama, então quer dizer o seguinte, uma vazão, né, acima de 1 metro cúbico, o meu bueiro já não comporta mais. Então se você diminuir esse incremento aqui, ó, você vai poder ver com intervalos menores ainda. Então, ó, uma vazão de 1,2 metros cúbicos, tá ok, eu consigo comportar essa vazão ali. Porém, ele vai passando disso, né, de 1,5, por exemplo, ele já passa acima do topo. Então, quando ele passa acima, né, do topo, acontece isso, ele acumula água, né, aqui no começo. E aí, pessoal, essa sobra aqui, se você está se perguntando por que não deu diferença, já que ele está acumulando água, essa sobra ela só vai acontecer quando isso aqui passar por cima aqui, tá? Então, vamos supor que vamos aumentar um pouquinho da vazão aqui, vamos aumentando aqui de pouco a pouco. Eu aumentei para 5 metros cúbicos por segundo e pedi ele para recalcular. Aí ele vai carregar essa barrinha aqui embaixo, ó, ele está recalculando, tá? E aí, beleza. Quando eu entro aqui em cima, ó, você vê que ele já tem um over. O que é esse over? Ele vai transbordar, né? Ele está dizendo que ele está transbordando por cima da crista, tá? E isso é crítico, tá? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Já pensou, se você tem um bueiro na estrada, né? Por exemplo, esse bueiro aqui, ó, se você tem ele aqui, se acumula água e essa água passa por cima da crista, aí já era, né? Já era o seu projeto. Então, beleza, você pode acumular um pouco de água aqui? Pode. Aí seu bueiro vai trabalhar como orifício, ok. Porém, apesar de não ser muito recomendado, ele ainda vai trabalhar. Agora, se o seu bueiro está transbordando por cima da crista, aí sim já é preocupante. Então ele te dá esses resultados aqui, ó, de sobra, né? O quanto que está sobrando, nada mais, nada menos, ele pega, né, a vazão total menos a vazão que o tubo comporta, né? O pipe aqui, ó, a vazão do pipe, tá? E você pode exportar isso para um arquivo TXT e colar isso no Excel, tá? Você pode vir aqui, ó, exportar, tá? E aí você escolhe aqui, ó, separado por vírgula, separado por espaço e assim sucessivamente. Bom, essa foi a dica de hoje, pessoal. Tendo alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!